Boa noite. A Câmara de Machico foi novamente chamada a devolver dinheiro ao Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas por irregularidades detectadas no caminho agrícola do Tintureiro. São 323 mil euros. Esta é já a terceira devolução em 3 anos, devoluções que estão a marcar o mandato de Ricardo Franco, Presidente da Câmara de Machico, o convidado do programa em entrevista de hoje. Muito boa noite, Sr. Presidente. Boa noite. Ficou surpreendido com estas 3 devoluções? Quem é que não fica? Portanto, herdar um município com uma situação financeira tão difícil, com uma dívida a rondar os 27,5 milhões de euros, em que temos um plano de pagamento que não podemos falhar, em que do orçamento apenas podemos contar com 20% do orçamento para gerir todo o município, em que 80% é para pagar a dívida e pagar salários. Naturalmente que aparecendo mais estas surpresas desagradáveis durante o mandato, e eu quero referenciar que em todos os anos do meu mandato recebi missivas do IFAP, do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, para devolver montantes referentes a caminhos agrícolas por, enfim, por ilegalidades cometidas, por irregularidades. De facto, não há orçamento que resista a este tipo de situação. Por este andar, teme que venha a receber mais uma notificação ou não? Enfim, não sei. Eu fico surpreendido, não sei. O que é que está em causa no caso deste caminho, do caminho do Tintureiro? No caso deste caminho está em causa menos metros do que aqueles que supostamente deviam lá estar na estrada. Menos cerca, mais de 100 metros que a estrada ostenta. Uma redução que não foi comunicada ao IFAP, não foi comunicada à Autoridade de Gestão e que neste momento, por isso o município está a ser naturalmente chamado a devolver este montante, que é um montante para nós é tão grande como ridículo. Portanto, é ridículo um município que apenas para este orçamento previa, em termos previsionais, tinha uma verba de cerca de 350 a 370 mil euros para investimento. Ao recebermos esta missiva para devolver 323 mil, quer dizer, ficamos quase sem dinheiro para investimento até o final do mandato. Enfim, nós vamos contestar Mas isso quer dizer que este montante, esta devolução, põe em causa os projetos para este ano? Completamente. Põe em causa, porque dessa tal verba que provisionalmente nós contaríamos para investimento, que são 350 a 370 mil, ora, ao retirarmos 323 mil, enfim, sobram os pauzinhos, como se costuma dizer, não sobra grande coisa, mas, enfim, iremos ver de que forma vamos contornar esta situação, uma vez que 136 mil euros já perdemos, ou seja, era um montante que nós tínhamos de receber e que já não recebemos, e ainda temos de devolver 186 mil. Ou seja, à partida já estamos a perder verba de investimento, no total dá os tais 323 mil, que de prejuízo para o orçamento municipal é uma situação, de facto, muito complicada, que deixa muito mal o município de Machico, muito mal visto, e isto devido a situações, enfim, de irregularidade, de autêntica incompetência daquilo que há a defesa do interesse público e do interesse municipal. Quem é que falhou aqui? Falhou a gestão anterior do PSD. Portanto, quem assinou os documentos, quem envia, portanto, digamos, as telas finais dos projetos, quem envia os relatórios dos projetos, quem comunica ao IFAP e à Autoridade de Gestão toda a matéria relacionada com os caminhos agrícolas, portanto, é a variação e nesse pressuposto nós vamos naturalmente impor responsabilidades a quem as tem e que terá de responder perante esta situação. E esse vai ser um processo em tribunal? É isso? Em tribunal veremos qual é a entidade que tratará deste problema, sendo certo que o município não pode ser, uma vez mais, lesado desta forma, por total falta de respeito pelo dinheiro dos contribuintes, pelo esforço que foi feito pelas famílias para pagar os seus impostos, e não podemos aceitar este tipo de situações. Quer dizer, são obras que já foram inauguradas, enfim, houve quem ganhasse votos com estas obras, que está a verdade, é a pura da verdade, e, no entanto, recebemos agora estas missivas para devolver, ou seja, alguém inaugurou, alguém tirou os louros da situação e agora estamos nós a pagar, portanto, não digo a incoerência, mas a falta de habilidade para estas coisas. E além do processo em tribunal, junto ao IFAP, o que é que vai fazer? Enfim, a ideia é contestar. Vamos tentar contestar. Nós pedimos um alargamento do prazo para responder, enfim, para consultarmos o processo e o relatório também
da fiscalização feita pela Autoridade de Gestão. Queremos saber o que é que se passou, eventualmente voltar a fazer uma medição das artérias, são 2 artérias desse caminho agrícola, ou 2 eixos, se assim se pode dizer, e teremos de confirmar do ponto de vista técnico se de facto está tudo certo, porque, portanto, a carta do IFAP não deixa dúvidas, já vem com a referência e com o valor para fazer a transferência do montante para aquela entidade. E nas outras 2 devoluções anteriores, como é que ficaram esses 2 processos? Tivemos de devolver o dinheiro. E não contestaram? Simplesmente. Não havia hipótese de contestar esses. Aliás, mesmo que quiséssemos, aliás, tínhamos até verba, mais ou menos verba, outras verbas que podemos ter aplicado em benefício da população, devemos devolver, porque também, uma coisa é certa, este dinheiro certamente será devolvido. Não há outra hipótese, será devolvido com certeza, mas queremos também, naturalmente, aqui defender aquilo que é o interesse do município, porque a meio de um orçamento, receber uma notícia destas, portanto, escangalha, faço a expressão, tudo aquilo que foi previsto em termos de investimento, tudo aquilo que estava feito em termos orçamentais. Portanto, Este era um assunto que não estava previsto neste orçamento. Como é que vai fazer? Vai adiar o pagamento ou para poder fazer alguma obra? Vamos tentar contestar e adiar o pagamento. E que obras é que vai tentar concretizar, pelo menos com outra fasquia, com metade dos 300 e tal mil euros? Enfim, queremos concluir várias obras que temos neste momento no terreno. Entre elas, a questão das acessibilidades, das pequenas acessibilidades. Nós, durante este mandato, e no início do mandato, referenciei que as obras do município seriam obras de proximidade, aquelas que são as vias rápidas da população, são as obras que servem efetivamente a população, de proximidade, tem a ver com a questão das acessibilidades, tem a ver, por exemplo, com o arranjo e reestruturação de alguns espaços públicos, como está a acontecer com a Frente Mar do Caniçal, que estamos a requalificar, com a construção de passeio e também disciplinar o trânsito, porque antes os carros paravam literalmente em cima do passeio. Reduzimos o passeio e construímos uma doca de estacionamento para as viaturas, mesmo em frente ao calhau da Vila do Caniçal, e também a construção de um espaço desportivo, uma caixa de areia para desportos de praia, bem como também a instalação de equipamentos de exercício físico. Hoje ainda está em voga, portanto, as caminhadas e o exercício físico. Naturalmente estamos a melhorar ali do ponto de vista social também, do ponto de vista da imagem da freguesia, lhe dando mais qualidade com esta requalificação. Temos também a questão do Porta Cruz, por exemplo, em que estamos neste momento com obras de mobilidade, ou seja, estamos a fazer ligações em ponte, em passagens hidráulicas, ainda para responder, portanto, às intempéries de 2013. Neste momento estamos na foz da Ribeira da Maiata, junto à praia da Maiata, Larano, ali com o mesmo nome, da primeira ponte, uma ponte emblemática do Porta Cruz. A Maiata passará a ter a sua ponte e não 2 postes de luz, como se fez no final do mandato anterior, não 2 postes de luz para pôr a população a passar em cima deles como uma forma de equilibrismo até. Portanto, vamos ter lá uma ponte digna, que será instalada nos próximos dias, portanto, apenas... A Câmara tinha um projeto para o lançamento de 5 pontes. São essas pontes que estamos a falar? Sim, essas pontes. Depois temos noutras localidades do Porta Cruz, todas com o objetivo de naturalmente, repor a mobilidade das populações entre sítios. Alguns deles têm a ver com a continuidade de caminhos reais, que são muito importantes em freguesias rurais, como é o Porta Cruz, e é um anseio das populações, além de todos os trabalhos, enfim, que o município já fez de recuperação da rede viária, da construção de taludes e muros de suporte em toda a freguesia do Porta Cruz. E neste mandato houve ou não candidaturas para fazer caminhos municipais? Não temos. Porquê? Não temos capacidade financeira ainda para isso. Aliás, o município, como estava a lhe dizer, além destas surpresas que nos retiram margem, além da curta margem que nós temos, retiram-nos margem para corresponder às necessidades mais prementes da população, ainda não temos essa capacidade. Estamos agora a ganhar essa margem, essa folga, para nos candidatarmos, por exemplo, a caminhos agrícolas, embora já tenha 7 projetos para caminhos agrícolas que abrangem o tudo do município, em várias freguesias, e claro, terá de ser com o novo orçamento. Aliás, este ano, se não fosse a devolução deste montante ao IFAP, e queria referenciar aqui um pormenor muito importante, é que adicionando, portanto, fazendo a soma de todas estas devoluções, bem como 2 situações de pagamento de juros de mora por obras feitas e pagas fora de prazo
pelo PSD, estamos a falar de um valor que ascende aos 763 mil euros. Com esta verba, ou seja, com esta verba eu faria todos os caminhos agrícolas, por exemplo. Mas curioso é que o PSD diz que o ciclo de desenvolvimento que se verificava em Machico foi travado por si. Como é que responde a estas críticas? Desculpe, infelizmente a grande obra que estamos a fazer é o pagamento do calote que o PSD deixou. Essa, de facto, é a grande obra que fomos obrigados, forçados a fazer, porque a dívida estava contratada. Portanto, todos os meses a Câmara paga religiosamente tranches a todos a quem a Câmara deve, a todos os credores e prestadores de serviços. E, naturalmente, que não podemos ter dos pássaros na mão. Não podemos ter dos pássaros na mão. Um vai ter que voar. E, naturalmente, que nós temos as prioridades. E as prioridades são essas. A prioridade é pagar a dívida. Qual é o montante da dívida atual? A dívida atual está, no momento, nos 8,7 milhões, 8,66 milhões. Ou seja, houve uma redução exponencial da dívida. Começámos com 27 milhões e meio. E, escalpelizando a dívida, portanto, 11,4 milhões foram pagos, portanto, incluindo dívida bancária e dívida a fornecedores, e 7,4 milhões teve a ver com a resolução de duas situações que estavam pendentes, que o PSD não soube ou não quis resolver, que teve a ver com a questão da ARM e a outra questão do IGA antigo. Já vamos falar da ARM, mas quanto aos juros de mora, o senhor já disse que tiveram aqui muitos juros de mora devido também a alguma responsabilidade do PSD. A Tecnovia reclamava o pagamento de juros de mora num valor superior a 100 mil euros. Este caso, como é que foi resolvido? Enfim, o caso foi resolvido em tribunal. Enfim, tinha sido enviado para o tribunal o assunto. Entretanto, na altura o PSD pagou parte da obra que deu lugar a estes juros, parte da obra. Aliás, isto até obriga uma penhora da própria Tecnovia sobre viaturas municipais, incluindo a dos bombeiros, como já tinha referenciado consigo, e que era uma penhora ilegal. Mas, de facto, o município teve essa atitude de não pagar dentro do prazo e esses juros de mora, que seriam 112 mil euros, à volta disso, foi reduzido a 50%, uma vez que houve entendimento em tribunal e também devido às boas relações que o município tem, enfim, com a Tecnovia, como tem com todos os criadores do município, com todos os colaboradores do município na área do fornecimento, dos fornecimentos. Naturalmente que chegamos a acordo e apenas que para nós é muito dinheiro, 56 mil euros. Portanto, evitámos que o município pagasse mais 56 mil euros, pagámos menos 56 milhões do que estava previsto, e isto devido a uma situação que para mim roça o ridículo, roça uma situação de total falta de saber estar e de saber gerir aquilo que é o interesse público, muito sinceramente. Em termos de dívida, a empresa de eletricidade da Madeira, todas as câmaras têm quase sempre uma dívida, mas Chico também não foge à regra, digamos assim? Sim, mas Chico não foge à regra. Em relação a essa questão, portanto, ainda é um montante elevado, penso que deve de rondar 1 milhão de euros à volta disso. Como é que espera pagar esta dívida? Não, essa dívida está incluída portanto, na dívida contratada, portanto faz parte ainda dos 8,7 milhões de euros que temos que pagar do ponto de vista global. Portanto, essa dívida está a ser paga, como eu disse, religiosamente, mensalmente, que não podemos falhar, senão o próprio Estado, se verificar que o município não tem capacidade de gerir, enfim, corta as verbas na fonte para pagar a quem o município deve, e não queremos isso. As câmaras madeirenses estão a olhar com algum receio para as novas formas de cálculo do pagamento da eletricidade pública. A Câmara de Machico também vai entrar neste processo, que em princípio vai ser movido pela Associação de Municípios da Madeira? Exatamente, o município subscreveu essa ação ou essa intenção de avançar com uma ação. E o que é que está a ser feito concreto pela Associação de Municípios? Naturalmente nós não concordamos com a alteração, portanto, dos critérios que presidiam a esta verba a pagar pelos municípios relativamente à iluminação pública, depois de feita a subtração sobre os direitos de passagem, houve critérios que se alteraram relativamente à percentagem que devia de ser subtraída a esse montante da iluminação pública e, portanto, não queria me adiantar muito porque na próxima terça-feira haverá uma reunião entre a AMRAM
nós, Presidentes de Câmara e a empresa de eletricidade, está marcada para as 10h30 da manhã, portanto não quero adiantar muito também, porque poderá ser, não estar a falar a propósito, e quero deixar... Mas a fatura vai ser muito mais elevada do que aquela que pagam atualmente? É mais elevada do que aquela que pagávamos com os critérios anteriores. No caso do Machico, tem ideia já? Sim, penso que deve ser entre 100 e tal a 200 mil euros a mais. Portanto, neste Por momento, ano? Por ano. Nós temos 100 e tal milheiros a mais. Nós temos agora um custo de 306 mil euros, que é muito dinheiro para nós. Esta é uma verba para quem não tinha de pagar pela lógica anterior, portanto, em que funcionávamos em bloco, digamos assim, em que tínhamos a AMRAM a coordenar toda a relação jurídica e de contratação com a empresa de eletricidade, em que os municípios que tinham um superávit relativamente ao deve haver e que eram solidários com os municípios mais pequenos que tinham um déficit, naturalmente que a mudança de regras penaliza-nos de uma forma muito grande e muito significativa, e claro que temos daqui de conversar e de chegar a um entendimento. Sr. Presidente Ricardo Franco, muito dinheiro é também o que diz ser o PSD que a Câmara gasta para a contratação de advogados, diz que são 120 mil euros. Por que razão decidiu fazer um contrato com este montante, 120 mil euros? Ora, muito bem. Em relação a esta questão dos 120 mil euros, tem a ver com a defesa do município. Nós temos vários processos em tribunal. Podia começar, por exemplo, com a questão da ARM, em que, quando foi feito o contrato de ação em cumprimento, que nós, enfim, sempre nos foi dito que tinha ficado sem efeito, não se tinha efetivado esse contrato, e quando fomos utilizar, portanto, o contrato de encontro de contas, de ação em cumprimento anterior, enfim, disputámos uma situação em que o próprio Presidente da ARM, na altura, veio ter connosco muito preocupado a dizer que, porque tínhamos faturado a primeira mensalidade desse primeiro contrato de ação em cumprimento, que seria há 10 anos, e cobrámos, portanto, em outubro de 2014, a primeira mensalidade, despoltou uma situação, uma reação por parte do Sr. Presidente do Conselho de Administração da ARM, que nos veio dizer: não, Sr. Presidente, veja lá, você está a contemplar nas suas contas um montante, ou na sua dívida um montante que já não devia estar lá. E fiquei assim estupefacto, olhar para o homem, não percebia o que é que ele estava a dizer, dizia: não, este contrato de ação em cumprimento foi efetivado, portanto já retirei da minha dívida um montante dos 6.216.000 euros, que foi o montante total com que foi, portanto, orçamentado o património do município que transitou para a ARM, e nós não tínhamos nada. Eu disse: mas eu não tenho documentos na Câmara, ninguém tem conhecimento desse processo, os serviços não conhecem esse processo, a contabilidade não conhece. E quando viemos a saber, afinal, ele trouxe umas cópias, e estava lá a cópia do Presidente anterior, que assinou o contrato de ação em cumprimento, mas que não existe em... Este foi um contrato contestado? Como é que está este caso? Foi contestado porquê? Porque havia IVA a pagar. Portanto, a razão de não existirem documentos na Câmara tem a ver com o facto, presumo eu, que o Presidente anterior, tendo sido chamado a atenção pela contabilidade, lhe disseram: Sr. Presidente, muito bem, assinou o contrato, mas e a questão do IVA? É que o IVA é quase 1 milhão de euros. Quase 1 milhão de euros. 1 milhão de euros, as finanças a teu conhecimento que se tinha efetivado um negócio, a Câmara tinha 90 dias para entregar 1 milhão de euros, portanto, ao fisco. Porque a entidade que recebe o dinheiro é que entrega, como sabe. E a ARM nem tinha condições, nem conseguia garantir um empréstimo para cobrir esse 1 milhão de euros para entregar ao Estado. O senhor nunca concordou com este acordo entre a Câmara de Machico e a ARM? Já está mais satisfeito? Na forma em que foi feito, não concordei, e continuo a não concordar. Porque na negociação houve aspectos que não foram tidos em conta. Primeiro, a questão das nascentes das fontes vermelhas no lado de Machico, que era um património do município, que o Governo, por decreto, retirou ao município e sem qualquer contrapartida. Portanto, pegou nas fontes vermelhas, transitou para o Governo, arranjou, portanto, criou uma entidade para gerir essas instalações, que foi o IGA, uma entidade que passou a cobrar à Câmara em alta, portanto, um património que já era da Câmara, começou um intermediário que o Governo arranjou para cobrar à Câmara em alta, para a Câmara distribuir em baixa. E gerou-se, por exemplo, a dívida do IGA antigo, no valor de 1.185.000 euros. E nós nunca concordámos, porque essa dívida devia ter sido negociada, porque o Governo sempre foi dito que essa verba seria assumida pelo Governo.
Durante a campanha prometeu ouvir a população sobre este acordo da ARM. Nunca ouviu a população, porquê? Não, nós já enfim, houve a ideia de nós escutar a população, naturalmente com referentes completamente fora de questão. Quem falou em referendo foi o PSD, eu nunca falei em referendo, falei em CPI ao escutar a população. E já escutou a população? Falei com muitas pessoas, naturalmente, muitas pessoas. E a verdade é que todas elas discordam da forma como isto foi feito. Aliás, isto foi feito nas costas da população. A população nem foi chamada. Sabia, portanto, lógico que ia fazer um referendo, era antes de se ter assinado o contrato, não depois de se ter efetivado o contrato. Por muito bom que seja e por muito bom que seja do ponto de vista da gestão. Naturalmente que, juntando todos os municípios, sai muito mais barato gerir o setor das águas, se toda a gente estiver, porque cria-se escala e sai mais barato a gestão. Mas há questões de direitos que não podem ser simplesmente postos para trás das costas. A população não teve uma voz ativa neste processo. A Câmara perdeu a possibilidade de negociar a questão do IGA antigo e mesmo a dívida do IGA subsequente. Porquê? Porque tudo isso teve origem pelo facto de ter sido retirado a Machico aquele património que eram as fontes vermelhas, que era, portanto, quem alimentava o setor das águas no município, que sempre fui a Câmara a gerir, eu fui a primeira entidade a intervir e a criar aquele património. O senhor também tem contestado a taxa de entrega de lixo na Meia Serra. Como é que está este processo? Já chegou a tentar negociar com a nova administração da ARM? Não, esse processo foi metido por um conjunto de municípios, portanto, está neste momento a ser dirimido em tribunal. Estamos à espera, naturalmente, de subsequentes informações sobre isso. Portanto, é para tudo isto que vai pagar 120 mil euros a uma equipa de advogados? E não só, portanto, teve a ver a salvaguarda do município através da questão da dívida da ARM e de ser omitidos os juros. E mais, em relação a estes juros da ARM, a Câmara ainda foi notificada para devolver mais 143 milhões de juros compensatórios devido a essa situação e que naturalmente faturámos à ARM. Portanto, chegou quase a 1,2 milhões de euros essa situação, essa brincadeira. E temos também a questão da taxa fixa, que é considerada ilegal e inconstitucional, aplicada, de facto, pela Valor Ambiente aos municípios. No caso de Machico, são cerca de 2 milhões de euros. É muito dinheiro. Temos também a questão do IRS, 2009-2010. Outra ação que está em tribunal, em que nos são devidos cerca de 300 mil euros, com os juros já ultrapassa certamente os 400 mil, largamente os 400 mil. E já tentou negociar com o Governo esta situação? Isso foi falado, o Governo esteve intransigente. Isso tem sido tudo negociado e falado através da AMRAM. Portanto, os municípios juntaram-se e têm, naturalmente, debatido esta questão com o Governo de forma conjunta, porque juntos somos mais fortes, como diz o poeta. E, de facto, são logo 1, 2, 3, são 4 situações que nós temos que chega, salvo ultrapassa ou chega próximo dos 3 milhões de euros. Portanto, ultrapassa os 3 milhões de euros. Se isto não é... Se a previsão de 120 mil euros para pagar a um advogado, porque tem de ser assim, a Câmara tem juristas, mas não pode ter a representatividade desses juristas para defender as suas ações em tribunal. Se não se justifica contratar um advogado para defender um município com um montante tão elevado que está em causa, eu gostaria de perguntar ao PSD como é que se faz. O PSD que não tem moral nenhuma no que toca à contratação de advogados, porque temos várias situações na Câmara da gestão anterior em que os advogados, nem existe procedimento em relação à contratação dos advogados. Não existe qualquer requisição de serviços a esses advogados e muitos deles ficaram a ver, ficou colado ao teto porque... Ricardo Franco, falamos agora um pouco das obras. No Porto da Cruz há uma situação que se arrasta desde o dia 19 de novembro de 2013, tem a ver com aquela calamidade que 29 de novembro. Ao 29 de novembro, tem a ver um pouco com a estrada junto ao cemitério do Porto da Cruz. Quando é que espera concluir este processo, sendo que grande parte destas obras não são da Câmara, mas são da responsabilidade do Governo Regional? Claro, isso é uma intervenção que é da exclusiva competência do Governo Regional, uma vez que tem a ver com todo o deslizamento de uma encosta, de uma vertente, onde está instalado o cemitério novo do Porto da Cruz. Portanto, a situação ocorreu, ou deveu-se, de facto, à intempérie de 2013, em que grande parte da massa, de toda aquela massa da encosta, foi levada pelas águas. Portanto, todo o alicerce daquela estrutura de suporte à encosta foi corroída pelas águas e que causou uma situação de instabilidade em toda aquela vertente, incluindo na estrada regional. É uma situação que nós já estamos a aguardar há mais de 3 anos. Portanto, eu penso que já tarda a intervenção, com todas as consequências
consequências que tem tido para a freguesia do Porta Cruz, do ponto de vista negativo, tanto com as repercussões negativas em relação à própria economia local daquela freguesia, embora nos últimos tempos temos visto que o Porta Cruz tem sido procurado por imensos turistas, por muita gente, porque temos uma atração fantástica no Porta Cruz, que é um engenho, o seu engenho que neste momento está a elaborar e que tem captado a atenção de muita gente, é alvo de muitas visitas, milhares de visitas por dia, é impressionante o que se passa ali. O Porta Cruz neste momento está no mapa, também está no mapa por um conjunto de atividades que temos desenvolvido naquela freguesia, mas em relação à sua questão, quero referenciar que, de facto, nós, enfim, esperemos que a intervenção junto ao cemitério novo do Porta Cruz, junto à Estrada Regional, avance o mais rapidamente possível. Já devia ter avançado há cerca de 2 anos. Já falou com o seu secretário recentemente sobre isso? Já falei por várias vezes com o senhor secretário, com o próprio Governo Regional, nos encontros que tivemos. Foi-me sempre dito que estavam a projetar. Qual é o relacionamento entre a Câmara e o Governo? Como é que classifica? É um relacionamento o mais correto possível, institucional e com todo o respeito que merece a relação entre duas entidades públicas, como é a Câmara de Machico e o Governo Regional. Mas têm feito um ponto de avaliação das obras previstas pelo Governo para o Concelho de Machico ou não? Temos feito, sim, fizemos, enfim, já ainda este ano não, mas no ano passado tivemos reuniões em que voltei a mencionar o relatório que o município elaborou após a intempérie do Porta Cruz, que enviou ao Governo. O Governo respondeu-nos, indicando as obras que reconhecia ser da sua responsabilidade e aquelas que o Governo, enfim, passou como sendo da responsabilidade do município. Dessas obras, cerca de 9 obras que o Governo assumiu, até agora, a verdade é que não avançou com qualquer obra em nenhuma delas. E uma delas até que vamos avançar agora, além destas passagens hidráulicas, que também algumas estão incluídas nessa assunção do Governo como sendo da sua responsabilidade, uma delas tem a ver, por exemplo, com a muralha de suporte à estrada na Meiata de Baixo, que foi destruída pela ação das Águas da Ribeira, que foi prometido pelo Governo também incluir nessas 9 obras para recuperar. Até agora não fiz nenhuma delas e nós estamos a avançar. Aliás, esta margem que nós conseguimos este ano, provisionalmente, para investimento, inclui essas obras, como as restantes, além de tudo a intervenção que tem sido feita pela Câmara e também pela Junta de Freguesia do Porta Cruz, que tem colaborado também dentro das suas especialidades. Estamos a falar do relacionamento entre a Câmara e o Governo. Há dias, no dia 19 de abril, o secretário de Economia, Turismo e Cultura, Fia Machico, para uma assinatura de um contrato, mas não encontrou ninguém. O que é que se passou aqui? Ficou a imagem pública de que havia um mau relacionamento entre as duas instituições? Não tem nada a ver com isso. Penso que houve um lapso, enfim, a verdade é que o lapso não foi dos nossos serviços. Havia uma situação que estava apontada para se verificar, para acontecer, mas nunca foi, portanto, programada, nunca foi confirmada nem agendada. Portanto, eu até nesse momento estava em reunião da própria AMRAM. Enfim, lamento esse episódio, mas penso que são coisas que acontecem, portanto... Este era um contrato muito importante, é um contrato interadministrativo para o setor dos transportes. Este contrato que está na forja, quais são as mais-valias deste contrato para a população? Enfim, este contrato praticamente mantém o figurino da rede portanto, de transportes no município de Machico, seja interurbana como dentro do município. Portanto, mantém o figurino. Aliás, a proposta que o Governo nos tinha enviado tinha algumas lacunas relativamente àquilo que se verifica atualmente com o processo de transportes dentro do Concelho e intermunicípios, e nós, então, damos um parecer em relação a essa matéria e propusemos que fosse incluído mais alguns trechos, fossem incluídas mais algumas zonas, englobando o que já se verifica atualmente e ainda mais algumas situações que fossem abrangidas de modo a servir o melhor possível a população de Machico e de todas as suas freguesias. Portanto, é uma situação que já se verificava no passado, em que o Governo assumia, portanto, toda esta questão dos transportes públicos, apenas por alteração legislativa passou a ser da responsabilidade dos municípios e, naturalmente, que os municípios não têm capacidade para assumir, assim, de uma forma tão repentina, o pagamento, ou seja, a compensação à empresa que neste momento faz ou procede ao transporte público no município de Machico. Sr. Presidente, nos seus projetos constava a recuperação do antigo matador de Machico e a construção de um ecocentro. Já abandonou estes projetos? Sim, não estão abandonados. Naturalmente que temos de contemporizar. Porquê?
porque com estas surpresas, quer dizer, nós não conseguimos assim dar resposta ao nosso programa, que nem era muito, enfim... Muito ambicioso, digamos assim. Não contemplava obras de monta ou de encher o olho, como já lhe disse, era baseado em obras de proximidade e algumas intervenções num outro edifício público que nós prevíamos fazer, criar o ecocentro, que havia toda a oportunidade de criá-lo, naturalmente com esta questão da devolução de verbas ao IFAP, retiram-nos completamente margem para levarmos por diante estas obras que estão no nosso horizonte, sem dúvida, e queremos concretizá-los. Imagino que eu não faria com estes 700 e tal milheiros, com o apoio em fundos comunitários, apenas tendo a nossa percentagem, a nossa componente financeira para fazer as obras. Naturalmente que dava para fazer algumas obras interessantes no Concelho de Machico, mas isto não é sacudir água do capote, bem pelo contrário, de facto não é possível porque o município de facto está castrado do ponto de vista financeiro, foi castrado com estas situações criadas pelo PSD no mandato anterior. Um dos projetos que conseguiu concretizar foi o Plano Municipal de Emergência. Chegou ao Porto da Cruz, apanhou logo com uma calamidade, logo no primeiro mês de mandato, mais ou menos um mês e meio. Até que ponto este plano deixa o Concelho mais seguro? Porque, enfim, o plano depois, naturalmente, que exibe uma série de medidas, são estratégias de intervenção que têm de estar sistematizadas para que, ao nível da Proteção Civil Municipal e também do Serviço Operacional e de todas as entidades que estão associadas em termos de plano de intervenção ao nível da emergência, todas as entidades públicas e privadas também, porque inclui entidades privadas ao nível das maquinarias e dos equipamentos. Claro, com este documento temos ali a Bíblia, digamos assim, da intervenção municipal ao nível da emergência. É mais fácil intervir agora? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, desde que entrei na Câmara, tratei de organizar o Serviço Municipal de Proteção Civil, que neste momento está a funcionar em pleno, está completamente estruturado. Portanto, temos a Comissão Municipal de Proteção Civil a funcionar, com cerca de 20 entidades, que todas elas intervêm na sua área, nos seus setores. Temos também o Coordenador Municipal de Proteção Civil, era uma figura que não existia antes, como não existiam outras, que nós criámos. Portanto, temos hoje um serviço estruturado que dá resposta cabal às ocorrências, e aliás temos verificado ainda hoje, devido à intempérie, ou seja, às fortes chuvadas da noite anterior, nós rapidamente debelámos as situações e antes do almoço já tínhamos tudo tratado, tudo limpo e as vias preparadas para uma circulação normal do ponto de vista viário. Houve muitas interrupções? Houve praticamente uma interrupção na Meiata de Baixo, devido a uma derrocada que, portanto, tapou a via na sua totalidade, portanto, obstruiu a via na sua totalidade e, portanto, a intervenção foi célere, porque a comunicação entre a ocorrência e o serviço funciona de uma forma muito célere mesmo. Portanto, eu fui acordado às 4 da manhã com uma informação do que estava a se passar, inclusive pessoas do Porto da Cruz que me contactaram. Passei a informação logo ao Coordenador Municipal de Proteção Civil, que incitou todas as diligências para que, logo pela manhã, com a luz do dia, fossem atacados estas situações e resolvidas de uma forma muito rápida. Já aqui falou que o Porto da Cruz está no mapa do turismo. Em termos de investimentos turísticos, que investimentos é que estão previstos para o Concelho e se é possível dar mais andamento ou acelerar estes projetos ou não, do seu ponto de vista? Em relação a projetos turísticos, naturalmente, nós chegamos a uma Câmara em que, nos anos anteriores, enfim, pouco tinha acontecido do ponto de vista do investimento turístico, salvo uma outra exceção, que veio naturalmente proporcionar ao município mais oferta em termos de camas, mas nos últimos anos não se tinha verificado qualquer investimento hoteleiro. A nossa estratégia qual foi? Foi implementar uma lógica de criar eventos, de criar formas de captar, de promover e divulgar o município através de uma dinâmica de criação desses mesmos eventos, dessas iniciativas. Portanto, o Machico hoje em dia é dos municípios que mais tem oferta do ponto de vista dos eventos, e eventos até de grande monta e com grande visibilidade nacional e internacional, e temos percebido que
com essa dinâmica, temos captado atenção por parte dos investidores, e especialmente na área turística hoteleira, porque se o município é dinâmico e passa a ter oferta, ou passa a ter uma muito maior oferta, naturalmente que isso chama a atenção dos investidores, e neste momento temos até propostas do ponto de vista do investimento turístico hoteleiro para todas as freguesias do Concelho de Machico. Isso para mim é uma satisfação. São muitas? Sim, são várias. No caso de Machico temos cerca de 2, Cancel mais uma 3, Porto Cruz mais 2 situações 5, Água de Pena 6, portanto ainda há um projeto a ser trabalhado pelo investidor que adquiriu os terrenos da Amateur, portanto a piscina e a vertente que vai até o Miradouro. Temos também na Água de Pena, portanto andamos ali com entre 6 a 7 projetos, 6 ou 7 propostas e projetos que num tempo muito próximo, espero bem. Como é que está o caso do Forte São João Batista? O caso do Forte São João Batista é um caso paradigmático e para mim é uma pena, de facto, aquela situação. Aquilo digamos que a radiografia ou a fotografia mais negativa possível que podia haver na Baía de Machico. Portanto, como toda a gente sabe, aquilo é um património e é portanto, um edifício que está sob a tutela do Governo Regional, e nós temos feito o nosso trabalho, temos feito o nosso papel, temos captado interesse de investidores para aquela infraestrutura. Eu já encaminhei para o Governo Regional cerca de uma mão cheia de investidores interessados, e a verdade é que até agora não houve qualquer desenvolvimento, não houve qualquer atitude, qualquer postura do Governo de forma a acelerar portanto, a recuperação daquele imóvel e, naturalmente, a entidade ou o promotor que queira depois desenvolver. Acha que é possível a Câmara chamar a si aquele património? Enfim, aqui é o património do Governo, naturalmente que há ali situações pendentes. A Câmara gostava de investir naquele muito sinceramente gostava para acelerar pelo menos o processo de concessão daquele imóvel aos investidores que têm mostrado interesse. Sabemos que há questões ali pendentes relativamente ao pagamento de compensações ao anterior promotor, ao anterior construtor, que estão pendentes, não sei em que fase é que isso está, sei que ainda recentemente percebi que ainda falta pagar o promotor, mas isso já é um argumento que já vem de há 2 anos a esta parte, portanto é um argumento que vais a pagar, enfim, falta pagar, mas ainda não foi pago e de facto, e as coisas não andam porque não se paga e porque os investidores aparecem e não se dá sequência ao interesse enquanto ele existe, e o que nós queremos é que o Governo rapidamente avance com aquela questão de resolução do Forte São João Batista, porque, muito sinceramente, é uma vergonha para a região, é uma vergonha para Machico ter um imóvel, ainda por cima um imóvel classificado, que foi intervencionado bem ou mal, enfim, isso depois os técnicos, os historiadores, os arqueólogos, melhor poderão se pronunciar sobre essa matéria, mas muito sinceramente, tem piada. Acontece que em Machico este tipo de situações vão perdurando no tempo. Até parece que há uma má vontade em fazer coisas em Machico. Sr. Presidente, estamos no final deste programa em entrevista. Falta-me apenas analisar, falarmos um pouco da sua candidatura. Vai manter a mesma equipa? Não vou manter a mesma equipa, vou mexer na equipa. O objetivo é melhorar a equipa. Fala-se em divergências entre os vereadores, é verdade? Não é uma questão de divergências. Numa variação é constituída por pessoas. Porquê que muda? Eu mudo a equipa porque, e também ouço as pessoas, vejo naturalmente depois o desempenho dos meus colegas na variação, vejo a sua atitude, a sua postura, se também se encaixam ou não no perfil de pessoa para ser vereador do município, e naturalmente que não existem questões pessoais, são questões políticas, são questões de funcionamento e da prestação do melhor serviço possível à população, e naturalmente que nem toda a gente é obrigada a estar vocacionada para desempenhar funções públicas. Não estou a dizer que eu seja melhor do que seja de quem for, do que alguém, mas naturalmente que nós vamos percebendo essas características e naturalmente se existe a necessidade de mudar, naturalmente que vamos mudar, porque ninguém é perfeito e aquilo que achamos que pode ser melhorado, naturalmente que vamos fazê-lo. Foi um erro apoiar a candidatura de Luís Delgado à Provedoria da Santa Casa de Misericórdia de Machico? Não foi erro nenhum, aliás. Mas sentiu-se beliscado perante esta derrota? Veja bem, a candidatura foi feita a título pessoal, embora se tentasse envolver o Presidente da Câmara. Enfim, houve uma situação que até demonstrei a minha discordância ao Sr. Delgado, na altura Provedor Delgado, por ter posto lá o nome e a qualidade, porque eu não estava na qualidade de Presidente de Câmara, estava na qualidade como cidadão, como associado já muito antigo da Santa Casa da Misericórdia de Machico, já sou associado desde o início dos anos 90, portanto, tenho tanto direito como qualquer sócio
qualquer irmão da Santa Casa em participar nas eleições e a apoiar a lista, seja ela qual for. Naturalmente tivemos uma relação de proximidade ao nível institucional. Foi benéfico. Estava na calha um projeto interessante da criação de um polo, ou da extensão do polo sociocomunitário de Machico e da loja social ao Porta Cruz. Enfim, com a nova direção não se efetivou essa situação. Foi basicamente por isso que apoiei a candidatura, por uma questão do ponto de vista pessoal, mas tendo em vislumbre o interesse público. Atenção, e não tenho nada contra a senhora provedora atual, nada me move contra os órgãos atuais da Santa Casa da Misericórdia, bem pelo contrário, temos uma excelente relação. Dentro de dias vamos renovar o protocolo entre a Câmara e a Santa Casa da Misericórdia de Machico. Ainda hoje a Santa Casa entregou-me o relatório das contas do protocolo anterior, porque é obrigatório, para podermos naturalmente... Acha, no entanto, que goza da mesma simpatia que em 2013? Enfim, eu julgo que sim, não mudei como pessoa. O que é que gostava de ter feito e que não fez? Olha, muita coisa. Especialmente se não tivesse tido esta obrigação de pagar a dívida e de pagar estes calotes que foram aparecendo ao longo do mandato. Tinha tanta coisa e há tanto projeto para fazer. E estamos a trabalhar em vários projetos de grande dimensão para Machico, especialmente um projeto que será falado nos próximos tempos, que tem a ver com as ecozonas, que é a valorização do nosso património natural e do património construído, que é uma rede de visita que nós vamos criar, que envolve várias vertentes, ou seja, um projeto completo nesta área em termos de oferta para quem nos visita e com um impacto turístico que será certamente muito importante nos tempos vindouros para Machico. Ricardo Franco, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa Entrevista. Assim especial, desejo uma boa noite e um bom fim de semana.